Há é que lavar as mãos e lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Porque aplicar dinheiro é saneamento básico, é aplicar na saúde, é cuidar da saúde do povo de cada cidade. Remember, you can't have good looks without soap and water. There's no substitute for the daily bath as a groundwork for glamour. Bem-vindos a mais um episódio do Dê uma Lição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou João Valadão. Eu sou Jossi. E hoje vamos falar sobre a história da higiene pessoal. A higiene pessoal é um dado adquirido nos dias de hoje. Mas terá sido sempre assim? Os romanos eram tão higiênicos como pensamos? E os medievais, tão mal cheirosos assim? E por que razão andavam as nobres das cortes setecentistas sempre munidas de leques? Neste episódio, navegamos um pouco pela história dos hábitos da higiene pessoal. Cheira-me que a higiene não terá sido sempre assim tão rigorosa. De facto não, como veremos adiante. E nem sempre num contínuo crescente na história, ou seja, há altos e baixos no que toca à percepção de que nos devemos lavar regularmente. Mas vamos então tentar aqui estabelecer alguma cronologia. Podemos começar com os antigos egípcios e depois vamos fazendo alguns saltos temporais e geográficos para tentarmos encontrar semelhanças e diferenças nestes hábitos. Jossi, o que nos podes dizer das práticas higiênicas do Antigo Egito? Bem, acho que vamos perceber que nós, humanos de 2023, não íamos suportar muito tempo uma viagem ao Antigo Egito se tivéssemos a oportunidade de embarcar numa máquina de tempo. Se eu te perguntar que adereço parece comum a todas as figuras de antigos egípcios, o que me dirás? A peruca. Exato, a peruca. E porquê? Porque os egípcios rapavam o cabelo. Aliás, rapavam até mais do que o cabelo, incluindo as zonas públicas, quer homens, quer mulheres. Mas porquê que eles rapavam o cabelo? Porque os piolhos eram uma coisa muito comum naquela altura e como não havia shampoo anti-piolhos, digamos assim, era necessário tomar medidas mais drásticas. E porquê a peruca? Porquê é que não ficavam simplesmente sem nada, não? É basicamente para proteger do sol. Sabemos que o Egito é uma região bastante quente, então é um bocado arriscado andar com a tola exposta. Uhum. Mas estas perucas eram feitas de cabelo humano? Sim, pelo menos quando começaram a ser usadas. Mais tarde também começaram a ser feitas com pelo de cavalo e havia toda uma panóplia de géneros e circunstâncias para as usar. E atenção que estas perucas eram perfumadas, o que ajudava a afastar os piolhos e se não afastasse, atiravam-nas para o lixo. Certo. Parece que as pragas de insetos no Antigo Egito não eram meramente bíblicas. Não, de facto. A isto se juntavam os mosquitos, as pulgas, as formigas e outros insetos que ocasionalmente geravam doenças. Ok, mas vamos lá ver. Eles banhavam-se? Os egípcios usavam o rio para isso, não é? O Nilo. Não só para isso, mas também para lavarem as suas roupas e para recolherem água que usavam também para cozinhar. Como podemos ver pelas representações históricas, os habitantes do Nilo não usavam muita roupa e a que usavam era geralmente branca para refletir a luz solar. Isso implicava que fossem lavadas de forma recorrente. E qual era o problema deles usarem o rio? Um problema que vai ser comum até ao século XIX, João? Se for o que eu estou a pensar, eu diria que até é um problema em algumas zonas do mundo que vem até aos dias de hoje, que é o rio era o esgoto, não é? Exatamente, nem mais. O Nilo era onde a larga maioria das pessoas iam fazer as suas necessidades e muitas vezes até atiravam o lixo, o que o tornava num viveiro de parasitas e numa fonte de doenças. Embora, claro, o lixo fosse sobretudo biodegradável, não era como o lixo de hoje. Certo. Ok, que estamos a falar de há muitos milhares de anos atrás, mas já havia banhos públicos? Bem, isso só estava acessível para as classes altas. As classes baixas banhavam-se no rio e geralmente faziam diariamente devido ao clima quente. Ok. Então, mesmo assim é um hábito de higiene regular, não é? E relativamente à higiene oral, ouvi dizer que já nessa altura se usavam escovas de dentes, é verdade? Sim, apesar de outras civilizações mais ou menos no mesmo período também as usarem. Mas de facto eles tinham o hábito de limpar os dentes. Sabe-se que eles usavam uma mistura de menta, sal, pimenta e flores secas de lis. E isto era esmagado até se tornar um pó e depois posto na boca, o que acabava por se tornar uma espécie de pasta. A escova era provavelmente um pau em que na ponta eram presos uns pedaços de planta, possivelmente papiro, o que fazia uma espécie de pincel. Não diferem assim muito das nossas escovas de hoje em dia, à exceção do material usado. Material, certo. E pelo que sei também mascavam plantas. Sim, várias na verdade. E o intuito era manter a boca fresca. E também produziam doces, assim como uns bombons que tinham um efeito semelhante. Outro aspecto que rapidamente vemos quando
ou vemos representações, portanto, da época, não é? Vestígios de antigos egípcios, ou seja, em representações modernas. Uma coisa que vemos muito é a maquilhagem, não é? Tipo, tens ali aquele eyeliner. É uma muito pena isso marcante. ter-se perdido para os homens nos dias de hoje. Adorava usar eyeliner. Portanto, mas essa era uma prática corrente, o uso de cosméticos. Sim. E os nossos ouvintes até podem estar a perguntar-se, mas o que é que isso tem a ver com a saúde? Em alguns aspectos tem. Como dissemos há pouco, o Egito era e é uma região bastante quente. Já nos tempos antigos, os habitantes daquela região aprenderam a fazer cremes hidratantes, protetor solar e produtos que podemos dizer que são retardadores da idade, ou pelo menos da aparência física. Ok, bastante avançados. Eu até pensava que isto eram só criações bastante recentes, sei lá, da altura da aspirina, século XIX. As pessoas sempre quiseram ser belas e jovens para sempre. Pois, claro. Mas não, claro que já vem de muito antes. Assim como as máscaras para a pele e tantas outras coisas. E outra coisa que é bastante comum vermos são, como disseste há pouco, os eyeliners. Certo, é só, portanto, uma imagem de marca. Se calhar até mais do que a peruca. Sim, e a verdade é que até tinha vários propósitos. Não era meramente para expressar beleza, apesar de ser essa uma função importante. Mas era sobretudo para repelir moscas e proteger os olhos do sol. É sempre interessante quando nos debruçamos sobre estas civilizações antigas e observamos os aspectos do dia-a-dia, que mesmo as coisas mais banais tinham uma utilidade prática. Não é? As coisas não eram feitas ao acaso. Também usavam perfumes e até desodorizantes. Claro que esse uso não era uniforme ou homogéneo. As classes altas usavam assim umas fragrâncias mais caras e que compravam a mercadores, enquanto as classes mais baixas geralmente produziam coisas mais baratas em casa, feitas à base de plantas que conseguiam plantar ou adquirir a preços acessíveis. E outra coisa que talvez também te vá surpreender é que já na altura havia manicures. Manicures? Mas mesmo para não serviço a manicures, uma espécie de estilista? Sim, profissionais dessa área. Claro está, isto só estava acessível a quem tinha carteiras recheadas, portanto os clientes eram pessoas ricas. Mas eram profissionais bastante considerados na sociedade egípcia. E agora podemos deixar um pouco o Egito e navegar até à Grécia Antiga para tentar entender se os hábitos dos gregos nos deixaram algum legado neste aspecto da saúde e da higiene. Sim. Bem, e aqui convém focarmos em aspectos que diferem dos antigos egípcios, porque naturalmente ao longo do episódio vamos falar de diversas épocas e regiões e é natural que existam semelhanças. Portanto, relativamente aos gregos, nós sabemos que eles davam grande importância ao corpo atlético, e por isso o bem fazia parte dessa cultura. Havia uma componente estética muito forte, e esse era, aliás, o grande foco, não tanto a saúde em si. Tanto é que parece que, apesar deles se banharem frequentemente, os gregos não faziam grande uso do sabão. Uma diferença grande dos antigos egípcios, que tinham 1001 produtos aromáticos no que diz respeito ao bem. É verdade. Mas isso não quer dizer que não usassem nada para além da água. Por vezes usavam azeite, que era misturado com areia ou cinza, para limpar as partes mais sujas do corpo. O que era uma forma de sabão. Sim, podemos dizer que sim. Mas não era o sabão que conhecemos hoje em dia. Sim, não, de todo. Então, depois de aplicarem essa mistura, não é? Esse azeite misturado com areia ou cinza, eles usavam um instrumento, em português chama-se estrigilo, que era uma espécie de uma lâmina, um instrumento de ferro, não é? Que usavam para raspar a sujidade da pele. E depois foi um instrumento que também continuou a ser usado na Roma Antiga. E agora aqui uma curiosidade. Por vezes, essa sujidade que era tirada do corpo era guardada porque se achava que tinha poderes especiais. E depois era usada para pomadas e outras coisas. Estás a dizer que as senhoras usavam assim suor de gladiador, punham na cara? Talvez fosse um produto bastante requisitado. Outros fluidos também? Ou? Não sei. É um bocadinho nojento, no mínimo. Disseste que os gregos se banhavam. Já havia banhos públicos nessa altura? Sim, por volta de 600 a.C. já existiam banhos públicos e privados. Tanto é que há múltiplas representações disso em obras de artes gregas dessa altura. Pois, as classes mais altas tinham uma área da casa até dedicada ao banho. Acho que o equipamento consistia numa espécie de banheira chamada labrum. Não é por acaso que Arquimedes teve a sua eureka num banho, porque era tão comum, não é? Tão banal. E os menos favorecidos, como é que se banhavam?
Bem, utilizavam um poço mais próximo para uma lavagem diária, mas também usavam ocasionalmente os banhos públicos. E esses banhos eram mistos? Não, portanto, as mulheres e os homens tinham banhos separados. Por vezes eram instalações diferentes, outras vezes eram horários diferentes. Portanto, eram instalações que se situavam perto de locais de exercício e tinham funções para além da mera limpeza. Eram locais de convívio, o que fazia com que até os ricos, que tinham banhos privados nas suas casas, também os frequentassem. Podemos dizer que no fundo os gregos também gostavam de passar uma boa parte do seu tempo nus, não é? Iam dos ginásios, alugados nus, para os banhos públicos, onde também estavam nus. Uhum. E até podemos falar mais para a frente de como o banho deixou de ser uma coisa pública para se tornar em algo assim mais privado, pelo menos nos países ocidentais. Sim, porque nesta altura, para além desta divisão de homens e mulheres, isto não era necessariamente um problema, muito pelo contrário, e não continuará a sê-lo durante bastante tempo. E uma coisa de que não falamos já há bocado, mas que não deixa de ser curioso, como é que os gregos limpavam o rabo? Sim, isto é uma questão pertinente e acho que vai ser mesmo pertinente até ao fim do episódio. Portanto, nesta altura, isto é uma questão um bocado nojenta, na verdade. Os gregos, para limparem o rabo, usavam pedras ou cerâmica, que eram, portanto, moldados de forma a não magoar a pessoa. E agora um facto curioso é que foram descobertas peças que indicam que, por vezes, não havia de ser sempre, mas por vezes os gregos escreviam o nome dos seus inimigos nestas pedras. Uma pequena boa vingança. Mas mesmo que as pedras fossem talhadas de forma apropriada a escarafunchar no rabo, não havia imprevistos? Havia, como era de esperar. Mesmo que não houvesse cortes, a pele por vezes irritava-se ou ficava esfolada e, portanto, o uso destas pedras ou cerâmicas até pode estar relacionado com o aparecimento de hemorroidas. Não devido. Mas pronto, e guardamos aqui para o fim um instrumento melhor, que é, os gregos também usavam algo que depois também foi adotado pelos romanos, que era algo chamado tersorium. E então, o que era um tersorium? Basicamente era um pau que tinha na sua ponta espetado uma esponja do mar. Portanto, uma esponja do mar, em português, creio que se chama-se porífera. Portanto, é um ser vivo, não é? Marinho. Que se assemelha muito a uma esponja de cozinha, portanto, certo. aquelas amarelas. E então, eles espetavam essa esponja no pau, faziam as suas necessidades, pegavam nesse pau e limpavam com essa esponja. Até aqui, nada de muito anormal, certo? O que é que acontecia a seguir? Colocavam num balde com água salgada ou vinagre. Portanto, imagina que eu tinha acabado de fazer as minhas necessidades, limpava, metia no baldinho, tu ias lá a seguir, fazias as tuas necessidades e limpavas com a mesma esponja. Isso é bastante nojento, mas o que me tem que me dar mais aí é o vinagre no rabo. Não deve ser uma sensação muito agradável. Eu não sei se é o vinagre ou se depois tu apanhares cólera ou febre tifoide porque partilhaste este pau comigo, que era uma coisa que acontecia muito, não é? Aquilo ficava um paraíso para bactérias. E pronto. Certo. E aliás, acho que tu até mencionaste que isto também era o recorrente na altura dos descobrimentos, não é? dos navegadores, que usavam uma corda também. Certo, é verdade. Utilizavam uma corda desfiada que ia ali a marinar na água salgada do mar, borda fora, e quando era preciso iam fazer as suas necessidades borda fora e limpavam-se todos à mesma cordinha, o que também devia ser ótimo para a transmissão de doenças. Certo. Mas há também outras dimensões na higiene grega que vão para lá dessa dimensão estética, não é? Sim, portanto, os gregos também se banhavam por motivos religiosos e de saúde. Não era só uma questão exclusivamente da estética, apesar dessa ser a principal preocupação. Portanto, os banhos acabavam de ser uma parte do arsenal médico limitado que eles tinham à época. O Hipócrates, um grande médico do século V e IV a.C., era um defensor de uma combinação de banhos frios e quentes, então de modo que equilibrava os humores do corpo. De igual forma, os banhos quentes ajudavam a preparar o corpo para receber cuidados médicos, fossem lá eles quais fossem, suavizando, e então supostamente ajudaria numa série de males que iam desde dores de cabeça até à retenção de urina. Isso é curioso, porque hoje sabe-se que existem de facto propriedades terapêuticas nos banhos frios e nos banhos quentes.
Muitos estudos reportam até os benefícios dos banhos gelados na recuperação muscular e na resistência à fadiga, por exemplo. Assim como os banhos quentes e as saunas revelam importantes benefícios a nível do relaxamento muscular, da imunidade e do bom funcionamento hormonal. Certo. É curioso que o Hipócrates recomendava que os doentes fossem banhados. Portanto, eles não se banhavam a si. Eram banhados e esfregados por outros de uma forma assim ordeira e reservada. Aliás, os banhos quentes eram reservados aos velhos e aos doentes, os enfermos. A cultura grega considerava os banhos frios o padrão. Portanto, que era uma atividade promotora de uma masculinidade saudável, uma masculinidade que era muito propagada na altura. Então tinhas um escravo a esfregar-te as costas com água fria. Não, os doentes era com água quente. Mas a generalidade seria com água fria. E é também justo dizer que os gregos consideravam que qualquer relação respeitosa com os homens e com os deuses exigia limpeza e aprumo. Aliás, os gregos tinham de se banhar antes de orar e de oferecer sacrifícios aos deuses. Do mesmo modo, e como é evidente para quem leu o Homero, era etiqueta comum da época oferecer água para lavar as mãos às visitas, bem como uma oportunidade de um banho. Então recebíamos alguém em casa e oferecíamos um banho a essa pessoa. Uhum. Esta coisa de lavar as mãos, que depois também tem uma simbologia muito forte, mesmo no cristianismo, não é? O Pôncio Pilatos lava as mãos... Uma dimensão mais de purificação espiritual do que... Sim, lava as mãos, mas para... neste caso, Pôncio Pilatos é como no sentido de tirar a culpa sim, no julgamento, não é? É figurativo, mas ele efetivamente lava as mãos. Pronto, e é interessante que, tal como noutras sociedades, os gregos associavam a sujidade à má fortuna e a limpeza à boa. Portanto, o primeiro banho da mãe e da sua criança era considerado um importante ritual. De igual forma, os noivos também tomavam banhos cerimoniais na manhã do casamento e até nos funerais, as pessoas que os atendiam eram alvo de um banho após a cerimónia para, aí está, purificar. Ok, essa dimensão purificadora aparece em muitas religiões, já é antiquíssima, comecei por aqui. E ainda de relevar que era comum utilizar cinza de madeira ou um barro absorvente, que era que se chama hoje terra de Fullar, como uma espécie de sabão primitivo. As classes mais ricas utilizavam até versões perfumadas, mas nem toda a Grécia se comportava assim. Por exemplo, em Esparta, os recém-nascidos eram banhados em vinho, mas os banhos eram muito esparsos depois disso. No que diz respeito à depilação, a expectativa era que as mulheres, e agora as mulheres, e não para a generalidade da população, a fizessem de forma completa, fazendo uso de pinças e até de uma mistela que era mais ou menos cáustica e que envolvia também cinza, que tinha depois por objetivo, passavas uma espécie de estrigil também e tirava os pelos. Okay. Aliás, esta tendência também foi comum depois com os romanos. Certo. E já que introduziste, o que é que podemos dizer dos romanos? Bem, de uma forma geral podemos dizer que a higiene dos romanos não era assim muito diferente da dos gregos, mas há algumas diferenças que se calhar vamos ver e vamos focar-nos nisso para não perdermos muito tempo. Certo, parece-me bem. You want to know something? In the last war we often had more casualties from those little old bugs than we had from actual combat. Yeah, but what those little bugs got to do with me? Germs are all around you, billions of them, and on you too, right now. Bem, portanto, todos nós temos no nosso imaginário os banhos romanos, com água que provinha de aquedutos que trazia a água das nascentes. Agora, isso não era transversal a toda a população. Por norma, apenas um quarto da população do Império Romano vivia nas cidades e só essa população é que também tomava banho regularmente. Aliás, o primeiro aqueduto romano, o chamado Aqua Appia, só foi construído em 312 a.C. Se pensarmos que a República Romana já havia sido fundada muito antes, vemos que todo esse aparato nos banhos foi um processo gradual. E podemos pensar que a água vinha desses aquedutos e era distribuída de forma igual, como quem vai ao chafariz, não é? Mas parece que não era assim. Não, os romanos já dividiam o abastecimento de água consoante o estatuto que cada um tinha ou conforme cada um podia pagar, e essa divisão novamente de classe, essa desigualdade. Então, no primeiro século depois de Cristo, 10% dessa água que chegava ia para o imperador.
10% põe problema. 50 ia para clientes privados que pagavam uma taxa e os restantes 40% era de uso público gratuito, através de fontes e bens públicos e afins. E abasteciam os bens públicos, lá está, e também as instalações militares. Ou seja, o próprio acesso à água era diferenciado. Ou seja, neste primeiro século, 60% da água que chegava a Roma estava inacessível aos cidadãos. Interessante. Então podemos imaginar que em tempos de maior seca, se mantivessem estas taxas... Havia problema. É complicado. E ainda em termos de infraestruturas, sabemos que os romanos nos deixaram esse grande legado, mas que mais podemos falar em questões de higiene pessoal? Vamos falar dos bens, mas ainda antes acho que é importante falarmos dos esgotos. Os esgotos foram inventados pelos romanos? Não inventaram os esgotos, já havia exemplos de redes de escoamento, por exemplo, na antiga Babilónia e até mesmo na Grécia. Mas desenvolveram bastante. O expoente máximo dos esgotos na Roma Antiga é a cloaca máxima. A cloaca máxima era uma rede de esgotos que servia Roma, construída no início da República. Desculpa, isto coloca máxima no nome. Muito bom. Vai. Então, a cloaca máxima era uma rede de esgotos que servia Roma, construída no início da República e depois expandida, e que é hoje ainda uma atração turística em Roma. Algumas partes que ainda restam são ainda usadas atualmente. Pois, se pensarmos que ainda usamos pontes romanas em Portugal, não é de admirar que se usem esgotos da Roma Antiga em Itália, né? E o nome, tem alguma origem que vale a pena mencionar? Portanto, já nos partimos a rir com o nome, agora... certo. Já cloaca significa esgoto. Ok. Parece que é a etimologia da palavra. Pronto, ficamos todos a saber isso. Mas os romanos veneravam também uma deusa que foram buscar aos etruscos e que depois juntaram com a ideia de Vênus, criando a Vênus Cloacina, a deusa dos esgotos de Roma. Certo. Já vi, hoje em dia parece que é impensável nós adorarmos um deus dos esgotos, mas de facto era uma coisa... Os esgotos precisavam de funcionar. Certo. Portanto, é um culto bastante lógico. E era uma inovação e era uma parte importante da civilização. E em cima da... Anda lá. Ok. E em cima da cloaca máxima, por razões óbvias, estavam construídas as latrinas públicas, ou como eram chamadas em latim, furica. E como os ouvintes poderão adivinhar, porque já... Opa, esquece, coloca máxima. E como os ouvintes poderão adivinhar, porque já mencionamos situações destas no passado, estas latrinas eram um autêntico fórum. Sim, acho que falámos disso mais ou menos no episódio do Palavrão. Mas então vamos imaginar que nós éramos 2 romanos na Roma Antiga. E o que é que fazíamos, para além do óbvio, né, nessas latrinas? Bem, chegados lá, sentávamos os nossos rabos em assentos de mármore. Que hoje em dia ninguém faz isso. Certo. Que formavam um círculo ou um quadrado e pelos quais em baixo passava um fluxo de água contínuo. E aí podíamos falar de mil e uma coisas. Convidávamos-nos para jantares ou até falar de negócios. Tudo isto sem qualquer tipo de embaraço. Sabes que eu vi também aqui sobre as latrinas, mas eu não achei a história muito verídica, por isso nem achei merecedor, mas vou falar na mesma, que era, portanto, tu tinhas essas latrinas, um buraco, não? E em baixo passava a água, e passavam ratos, e tinha 1001 bactérias. Então uma das histórias que circulava é que aquilo acumulava metano e às vezes explodia. E havia pessoas que morriam. Eu não sei se esta história é verídica. Isso devia ser muito raro, mas é bonito de imaginar. Mas pronto, então dizia que era um risco muito grande ir às latrinas porque nunca sabias se ias sair com vida. Não sei se isto é credível, mas pronto, fica a história. Certo. Mas é verdade que há esgotos que explodem de vez em quando, portanto há de acontecer. Pois. Pronto, tinhas falado que isto era tudo feito sem embaraço, não é verdade? E então é algo que é praticamente inimaginável nos dias de hoje. E mais para a frente vamos perceber porquê. Relativamente aos bens. Os bens na Roma Antiga, que também incluíam os bens quentes, aliás, os bens quentes eram uma parte fundamental da cultura romana, quando pensamos nisso. E até há autores que defenderam no passado, há um autor do século XIX, que eu não me recordo o nome, que
a queda de Roma também esteve associada à moleza provocada pelo banho quente, não é? Que diminuiu-lhes a virilidade, a potência e em função disso também deixaram o seu império ruir. Claro que isto é parvo, mas pronto, os bens que estavam de facto muito ligados a uma noção de civilidade e até de uma certa luxúria e serviam para medir a higiene de uma população. Ok. E ao contrário dos gregos, os bens eram sobretudo comunitários e, como já disse, quentes. Por isso, a vitalidade de uma determinada cidade e da sua economia era muito visível pela forma como os seus bens públicos eram mantidos. Isto também se vai refletir no fim do Império e no começo da Idade Média, com os bens a serem votados ao abandono, mas veremos isso mais adiante e veremos também as razões. Os romanos, pelo menos no início, e ao contrário do que tu mencionaste há pouco sobre os gregos, não se banhavam por razões de saúde, mas por prazer e até por razões de propaganda. O que não quer dizer que não acabassem por ter algum impacto positivo na saúde daqueles que se banhavam. E há aqui uma coisa que eu estava a pensar que é, e que me faz duvidar desta noção da higiene dos romanos, que é a manutenção dos bens. Portanto, eu quando vou a uma piscina, a primeira coisa que olho é para a qualidade da água. Havia essa preocupação com os romanos? É uma excelente pergunta e posso dar uma resposta rápida. Não, parece que não. Não havia a prática de limpar os bens e a própria limpeza naqueles tempos era difícil também. Por isso na água ficava o suor, os óleos que as pessoas punham na pele e para não imaginar outras coisas ainda piores. Que bom. E o mesmo se passava com as latrinas, que as tornavam um viveiro de parasitas e pode explicar porque é que estas invenções supostamente avançadas não foram adaptadas pelos povos que se seguiram. Mas também há outras explicações que têm a ver com questões religiosas e uma certa perseguição aos bens romanos que houve mais tarde. Ainda relativamente aos bens, e durante muito tempo também foi prática as pessoas doentes usarem os mesmos bens que as pessoas saudáveis e a situação só mudou quando o imperador Adriano, já no século II d.C., implementou legislação contra isso. E apesar de não podermos dizer que havia bens em tudo que era localidade romana, os bens estavam espalhados pela generalidade do Império, incluindo a Palestina, o Egito e o Norte da África. Ok. E, portanto, para além dos bens, das latrinas, dos esgotos que já falámos, ainda há outros hábitos romanos que mereçam ser mencionados? Sim, podemos mencionar a lavagem da roupa, em que era usado um material, aqui com muitas aspas, que o nosso corpo produz todos os dias. Que material era esse? Urina. Que bom. Pelo menos havia de ser mais barato. Olha que não sei, é que havia pessoas que só viviam da recolha de urina, andavam aí pelas ruas e pelas casas a pedir às pessoas para encherem recipientes com urina para depois venderem. Uma espécie de urineiro. A venda de urina tornou-se tão popular que até o imperador Nero impôs uma taxa à sua venda. E sabes que é curioso porque em Portugal isso também se passou durante muito tempo. Aliás, isto foi uma tendência que depois se propagou no tempo. Esta venda de mijo. Dizia-se que as pessoas mais pobres eram aquelas que nem sequer podiam dispensar a própria urina, porque tinham que a vender. E era muito utilizado, por exemplo, para amolecer os tecidos da lã. Eu estive em Trás-os-Montes há uns anos e estive no moinho do Homem do Mijo. Porquê era o Homem do Mijo? Porque aquele moinho servia para compactar as fibras e fazer tecido de lã. Okay. E esse senhor ia às aldeias recolher mijo, urina, e depois, por causa do composto do amoníaco, aquilo era eu ia te perguntar exatamente porque é que a urina era usada. É precisamente por causa disso, porque a urina tem amoníaco, que na altura se desconheciam, mas sabiam o resultado prático. Certo. Um químico que está presente em muitos produtos de limpeza que hoje nós compramos. Não vou aqui explicar como extraíam exatamente o amoníaco da urina e como lavavam a roupa com ela, porque ainda íamos perder algum tempo com isso, mas convém sublinhar que o amoníaco tem propriedades que ajudam a remover as manchas da roupa e desta forma a deixá-las sem sujidade ou mais brancas também. Ok, lá está, é muito interessante a forma como as coisas eram pensadas e utilizadas, e faz-me pensar que cada vez sabemos menos, não é? Vimos isto com a pandemia, sem supermercados não sabemos fazer nada. Ou seja, se nós voltássemos atrás no tempo, morríamos no espaço de uma semana, porque somos completamente inaptos, apesar de vivermos na era mais tecnológica que existe, aliás, por causa disso. E só para fechar aqui os romanos, eu sei que eles, relativamente à higiene oral, também usavam uma mistura de salitre e bicarbonato de sódio para lavar os dentes,
que era chamada de dentifricium. Qualquer coisa deste daí género. que vem a palavra dentífrico. Bem, haveria certamente muito mais a falar sobre a higiene romana, mas se calhar era a altura de avançarmos para a Idade Média, porque parece que há uma grande mudança no paradigma da higiene, não é? Please, Fred, don't leave. Peggy's husband might have stayed if she wasn't so careless about her feminine hygiene. Douse your vaginal tissue with this concentrated germicide. The burning means it's working. Portanto, a moralidade cristã, nesta altura, vai ter um grande impacto nos hábitos de higiene e vai influenciar a passagem do banho da esfera pública para a esfera privada, porque nem sempre foi assim. Tanto é que no episódio do palavrão, não é? O palavrão estava muito associado, portanto, não havia esses palavrões relativamente a excrementos, porque era um ato público, Banal, sim. público ou semipúblico, banal. Portanto, moralidade cristã. Afinal, foi Jesus que ridicularizou os fariseus pelo facto de eles lavarem as mãos antes de comerem, sendo que ele e os seus discípulos comiam pão com as mãos por lavar. Interessante. Isto no Ocidente, que é a região em que nos estamos a focar, por nos ter influenciado a nós, portugueses, claro. Mas então como é que se desenvolveu essa moralidade cristã sobre a higiene? Parece que a mudança de um paradigma pagão para cristão trouxe um certo dilema. Então o que fazer com os bens e hábitos romanos considerados assim uma forma de hedonismo? Bem, convém esclarecer que, da mesma forma que temos uma ideia dos romanos como um povo bastante limpo, há uma ideia generalizada que, na Idade Média, tudo era pestilento. É assim, para os nossos padrões atuais, é provável que as pessoas não cheirassem muito bem. Mas isto não quer dizer que não tivessem nenhum hábitos de higiene. E vamos ver que é bem o contrário. Podemos assumir que esta mudança de paradigma se deve à moralidade cristã. É que, por exemplo, um jardineiro árabe nas 1001 Noites afirma que os cristãos, e cito, nunca se lavam porque à nascença homens feios em vestimentas pretas vestem água sobre as suas cabeças e este ato, acompanhado de gestos estranhos, liberta-os de toda a obrigação de se lavarem para o resto da vida. Fecha. É uma excelente pergunta e podemos discutir mais adiante, depois de vermos como é que os europeus medievais cuidavam da sua higiene. Mas, para já, posso dizer que é curioso o facto de a Igreja se encarar como a herdeira da civilidade romana, que tinha como o expoente máximo da civilização, mas condenava os excessos de limpeza e, de certa forma, propagou aquela ideia de que quanto mais limpo estavas exteriormente, mais sujo era o teu coração. Portanto, era um equilíbrio difícil de gerir. Reconhecia-se a importância dos banhos e da troca de roupas, mas era tudo feito com muita moderação. Não deixa de ser curioso que o início da vida cristã se faz com um banho, que é o batismo. Mas depois não te banhas mais, não vais cair em pecado. Ou melhor, não te banhas demais, não vais cair em pecado. Por exemplo, o São Jerónimo chegou a dizer: aquele que se banhou em Cristo não precisa de um segundo banho. Pois, nem mais, uma certa contradição. Mas vamos lá ver se os medievais de facto se regiam assim. Mais uma vez, e como praticamente sempre ao longo da história da humanidade, há que distinguir aqui entre a nobreza e a realeza abastadas e um clero mesmo mais alto e o resto da população que tinha, como sempre, um acesso mais restrito a infraestruturas e a produtos de higiene. É assim, relativamente às elites, elas na verdade cuidavam bastante da sua higiene. A higiene das mãos era muito valorizada, até porque eram usadas regularmente durante as refeições. Aqui não havia ainda, portanto, os talheres, não era uma coisa usual. E então, não lavar as mãos até era visto assim com uma certa consternação. E tomava-se um banho mais alargado? Sim, apesar do banho aparecer aqui na esfera privada. Aliás, porquê? Porque o banho era visto como algo que despertava o erotismo e os banhos públicos e as saunas começaram assim a ser encarados como algo de risco. Por isso os ricos, se podiam, construíam as suas saunas privadas. Outra razão também é que com a peste negra, não é? Que sabemos que nesta altura portanto, assolou a Europa e matou muitas pessoas, e outras doenças que também se espalharam na altura, correu o rumor que a água transportava as doenças, que não é assim todo descabido, o que
pelo menos durante um certo tempo, diminuiu bastante a popularidade e a adesão das pessoas aos bens públicos. E há também a questão da nudez no espaço público, não é? A igreja era um bocado avessa a isso. Sim, lá está, a questão do erotismo. Portanto, a nudez é central e tem associado a ela um certo estigma em relação aos bens públicos. Porquê? Porque para a igreja os bens públicos eram deboche, eram prostituição, era um antro de imoralidade sexual. Tanto é que havia membros do clero que nem se banhavam de todo, ou banhavam-se uma vez ou duas por ano, que é quase como se nunca fosse. Pelas razões que acabei de mencionar, pronto, o banho era encarado como uma vaidade, não é? Contrária aos ensinamentos cristãos. E os pobres também eram pios ou lavavam-se? Assim, nós sabemos que os pobres lavavam-se menos, mas não sei se por questões de religiosidade. Quando podiam, aliás, faziam-no nos rios. Ou porque não tinham dinheiro, ou porque simplesmente não havia qualquer instalação deste género perto dos sítios onde viviam. Lá está. Isto também já desde a altura dos romanos, ou mesmo dos egípcios, este tipo de instalações geralmente situava-se nas urbanizações, nas cidades, não é? Pronto, e a de salientar então que muitas termas romanas foram fechadas pelas questões que já mencionamos. E isso bem que com os mesmos problemas do passado, não é? Sim, relativamente aos rios, eles continuavam a ser simultaneamente um lugar de banhos e de necessidades. Mas não só. Nesta altura, ao contrário dos dias de hoje, não havia muita gente que soubesse nadar. Então havia alguns desgraçados que iam lá tomar o seu banhito e, olha, afogavam-se. Pronto. Ainda sobre a questão pecaminosa, nesta altura da Idade Média, há também a questão da menstruação da mulher. Exato, e a questão da menstruação é relevante para a questão da higiene pessoal, não é? E durante a Idade Média não se sabia exatamente o porquê da menstruação e ela era considerada uma espécie de castigo divino pelos pecados de Eva, pelo pecado original. Certo. As mulheres usavam então habitualmente trapos de algodão ou outro tipo de tecido para conter o sangue. Mas as mais pobres chegavam a usar até um tipo de musgo. Quem tinha a possibilidade usava ainda noz moscada como uma espécie de desodorizante íntimo. No entanto, era desaconselhado o uso de alívios para a dor, porque a dor fazia parte desse castigo, portanto, que elas deviam aguentar. Certo, se era para sofrer, era para sofrer. A Madre Teresa de Calcutá também tinha esta mentalidade. Havia até quem acreditasse que o pênis podia magoar-se ou danificar-se se estivesse em contacto com o sangue menstrual. Imagina. Exato. Pronto. O fanático religioso São Jerónimo, entre muitos, nos séculos IV e V, pregava então uma dieta de vegetais e ervas para as mulheres. E, do mesmo modo, o vinho e os bens quentes deviam ser proibidos às mulheres virgens, de forma a não aquecer o sangue e a instigar os desejos carnais. No mesmo sentido, a amiga Paula, uma amiga deste São Jerónimo, era diretora de um convento junto ao mosteiro deste santo, e ela afirmava que um corpo limpo e um vestido limpo significavam uma alma má e suja. Meu Deus. E para aqui se vê precisamente essa poderosa influência que os preconceitos religiosos tinham e têm ainda sobre a higiene pessoal humana. Ainda assim, alguns livros medievais sobre boas maneiras recomendavam uma lavagem do cabelo para as mulheres a cada 2 ou 3 semanas. Utilizava-se então água quente e uma mistela que incluía pétalas, que pode dizer-se que era uma espécie de shampoo seco. Já o Manual de Medicina Feminina do século XII, intitulado Trótula, escrito pela médica mulher medieval Trota de Salerne, recomendava que o cabelo fosse limpo com uma mistura de claras de ovo, cinza e talos de videira. E ainda a respeito da menstruação, a Trota tinha uma perspectiva muito mais salutar, muito menos preconceituosa do que aquela que mencionamos anteriormente. Sim, ela via a menstruação como uma necessidade, como uma purgação que era promotora da saúde e que era uma espécie de eliminação excessiva de substâncias que não tinham sido cozinhadas através precisamente dessa menstruação. Portanto, era importante para a saúde da mulher.
Ok, e talvez aqui pudéssemos fazer uma viagem temporal e saltar para o século XVIII, especialmente para a Revolução Francesa, e tentar perceber se esta era de grandes avanços também se espalhou para a higiene pessoal. Houve também uma revolução na higiene nesta altura, José? Sim, e podemos pensar ainda um pouco antes, com as monarquias francesas. Começámos no Rei Sol e na podridão que era o Palácio de Versalhes. Mas ver as senhoras com aqueles vestidos, portanto, todos cheios de armações, por vezes com bacios debaixo das pernas, que urinavam diretamente lá. O presidente não se lavava porque se perfumava por todo lado. Aliás, quando eu estive em Paris, o ano passado, eu não quis visitar Versalhes, preferi ir aos esgotos de Paris. Visitei o Museu dos Esgotos e não Versalhes, tinha medo de que em Versalhes chegasse ainda pior. Ok. Também há aquela história, não é? Que eu até falei aí na introdução. Havia um uso generalizado de leques nas cortes. E uma das razões que se diz não era porque tivessem calor, mas era precisamente para afastar os maus cheiros, não é? Que emanavam delas próprias. Que nunca parava, por isso tinham que andar o dia todo a abanar. Ok. Bem, mas sem correr o risco de fazermos assim mais generalizações, e que temos feito, é normal, porque o mundo não é uniforme, nós estamos a tentar encontrar padrões. Certo. E estamos a condensar aqui, certo, não é? Certo. Mas é seguro dizer que a higiene nessa altura era muito precária. Havia a crença popular que tomar banho não era saudável, porque ao te lavares com água quente, estavas a abrir os poros da pele, e isso era uma porta para as doenças entrarem no teu corpo. Por isso, desde o final da Idade Média até aos meados do século XVIII, a limpeza dispensava água e ignora o corpo, tirando o rosto e as mãos, que eram as partes por norma mostradas. Podemos dizer que era uma limpeza a seco. Sim, a toilette era feita a seco, e só gradualmente ao longo desse século é que a água começa a regressar às práticas de higiene. Ok. E é nesta altura que surge algo que parece estar em declínio hoje em dia, que é o bidé, certo? Sim, o bidé parece ter surgido nesta altura pelas mãos dos franceses. Até há quem diga que o bidé surge nas casas de prostituição para garantir uma limpeza mínima das prostitutas que recebiam muitos clientes. Mas sim, é nesta altura que começa a haver o primeiro registro do seu uso e rapidamente se tornou popular entre as elites. E é também neste século que é patenteada e desenvolvida a sanita pelo escocês Alexander Cumming, por volta de 1770. O gajo que fez a sanita chama-se Cumming. Pronto. Okay. Mas vamos ver que portanto, ele patenteou, mas não inventou. Certo. Apesar de já termos mencionado no episódio do Palavrão que uma primeira versão da sanita foi inventada 2 séculos antes por um cortesão inglês chamado John Harrington. Mas é só no século XIX que usar a sanita se vai tornar algo comum, não é? Ainda assim continuava a haver... o quê? Bem mais tarde. Sim, bem mais tarde. Ainda assim continuava a haver um certo pudor no banho, mas na esfera privada até era algo meio embaraçoso que se tinha que fazer. Certo. E que mais podemos falar sobre este período? Podemos falar também do perfume. O perfume teve aqui uma preponderância tremenda. Como forma de dissimular esses maus cheiros, as pessoas, especialmente as elites, perfumavam-se bastante e acreditava-se até que o perfume tinha poderes medicinais. Porque, pessoalmente, eu não aprecio nada perfumes. E isto só vem dar mais força à minha inimizade. Certo. Eu também não acho muito piada, mas é por me dar dor de cabeça. Pois, é normal que dê dor de cabeça, porque é um cheiro altamente sintético. Depois não sabes a que é que as pessoas cheiram. Certo. Não é? E eu gosto de apreciar os cheiros das pessoas, desde que estejam lavadas. Desconfio das pessoas que usam muito perfume é porque não devem estar muito bem lavadas. Eu ia dizer, gosto de apreciar o cheiro das pessoas, mesmo que seja um pivete, não é? Sim, não, e estás a ver aquela obra francesa, Perfume, sou eu. Certo. Tá. Pronto. É também nesta altura que se acredita que o linho limpo tem propriedades mas quase mágicas. Okay. Então trocar a roupa de linho muitas vezes era a mesma coisa que tomar banho. O linho era um sinónimo de limpeza. Okay. Se estava vestido com linho lavado, estava lavado, estava ótimo, estava purgado. 2 em 1. Ainda só sobre os perfumes, e em nota de curiosidade, é precisamente neste período, ali no início do século 1709, que é criada a famosa água de Colónia. Assim se chama por ter sido criada em Colónia, na Alemanha. Portanto, foi um perfume desenvolvido por um tipo chamado Johann Maria Farina, e que o termo, portanto, água de Colónia acabou por se tornar uma designação geral para perfume. Okay. E eu também estava aqui a pensar,
Portanto, antes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa marcou aqui o fim de muitas coisas, e uma delas foi as perucas. Tu depois vês Napoleão e aqueles soldados e aqueles generais todos, tudo com cabelo curto. Mas nas cortes setecentistas, toda a gente usava perucas. De vários países, franceses, ingleses, etc., portugueses, etc. Certo. Pelas mesmas razões dos egípcios. Não diferem das razões dos antigos egípcios. A falta de banho fazia com que os piolhos estivessem um pouco por todo lado e gerassem doenças. Então rapava-se o cabelo e usava-se perucas. Em sentido contrário, os pelos das partes, digamos, mais íntimas e não expostas do corpo mantinham-se. Então eles saíam do topo da cabeça e iam para... Provavelmente. Migravam. Provavelmente. Mas chatos haveria, certamente, nessa altura. Os chatos que se desnecessários. Aparentemente não teve grande sucesso, portanto, o uso dessas perucas. E isso foi um hábito que entrou em declínio depois da Revolução, porque eram vistas como um símbolo da nobreza do antigo regime. Uhum. Então, antes de entrarmos no século XX, podíamos passar rapidamente pelo século XIX e ver como é que ali ao lado, na Inglaterra vitoriana, as coisas se passavam. Oh, soap and water make you cleaner than you used to be, cleaner than you used to be, cleaner than you used to be. Soap and water make you cleaner than you used to be, keep you fresh and clean, keep you fresh and clean. Keep you fresh and clean, oh, soap and water make you cleaner than you used to be, keep you fresh and clean. Portanto, na Inglaterra vitoriana, as pessoas usavam água para lavarem algumas partes do corpo, tendencialmente aquelas que cheiravam pior, como os sovacos, os genitais, mas ainda não tomavam um banho geral. Mas começa a surgir no seio das elites uma ideia de purificação, de remoção dos detritos orgânicos que lembram a animalidade. Não só isso, mas também uma vontade de se distinguir de outra forma daquele povo nauseabundo, mal cheiroso. Mas depois, nesta altura vitoriana, surge um novo problema que vai marcar esta época, que é a Revolução Industrial. Problema, vamos ver porquê. Certo, dá-se o crescimento exponencial das cidades e muitas pessoas concentradas no mesmo sítio. Não é? Sim, portanto, se virmos que em Londres a população em 1801 era à volta de 1 milhão, em 1891, portanto 90 anos depois, já era de mais de 5 milhões. E o que é que isto implicou? Que a porcaria, as sujidades e os cheiros também aumentaram consideravelmente, multiplicaram-se. Em Londres, o rio Tamisa era o local onde ia todo o escoamento precário que havia na altura. E não houve até um evento qualquer que se chamou The Great Stink, ou o Grande Fedor em português? Sim, portanto, foi nesse ambiente de grande sujidade, não é? Era tudo despejado para o rio, muitas pessoas faziam as suas necessidades para lá. E então, em 1858, o clima esteve anormalmente quente, o que fez com que houvesse menos água no rio. Portanto, o leito do rio era portanto, inferior, não é? Era mais vazio. Certo. O leito do rio era mais vazio e então, portanto, ficou tudo ali. Instalou-se um cheiro insuportável que o próprio Parlamento, não é? Que é situado mesmo ao lado do rio, não se chegou a reunir. Acho que precisávamos disso em certos parlamentos. E então, uma cidade suja, com pessoas com maus hábitos de higiene, as doenças propagaram-se, não é? Os surtos de cólera e tudo mais. Só mesmo para o fim da Era Vitoriana, portanto, a Era Vitoriana acabou no início do século XX, é que os esgotos então aí já estavam mais desenvolvidos e o rio também muito mais limpo. O saneamento público era melhor, não é? É curioso que também quando eu estive em Paris, eu estive no Museu dos Esgotos e estive realmente, e também é algo do século XIX, esta invenção dos esgotos parisienses, pelo menos de forma mais, digamos, industrializada, não sei que se pode dizer industrializada, e de facto eles têm muito orgulho nesse empreendimento, e o Museu dos Esgotos de Paris foi até inaugurado no período em que se deu aquela feira para a qual foi construída a Torre Eiffel. Sim, aquela exposição internacional. Portanto, eu achei aquilo uma curiosidade e fui lá, e de facto é nauseabundo.
Mas ao mesmo tempo é de facto uma invenção que permite que a vida nas cidades seja muito mais agradável e saudável, não é? Certo. E sobre a higiene feminina, também há aqui algo a mencionar? Sim, é curioso que a censura sobre o corpo ainda nesta altura era intensa, apesar dos hábitos melhorarem e passarem das classes superiores até à pequena burguesia. Havia até uma relação bem estabelecida entre a água e a esterilidade, o que condicionava a higiene íntima da mulher, não é? Lava-se frequentemente as mãos, a cara, os dentes, mas nunca se lavava a cabeça, e o ritmo menstrual comandava o calendário do bem. Claro, no caso das mulheres. Ao mesmo tempo, era comum as mulheres usarem aquelas saias com armações, eu não sei o nome, o que tornava conveniente a utilização de roupa interior com abertura para facilitar as necessidades fisiológicas. E até usavam uma espécie de bacio oval que se segurava por baixo da zona genital, não é? Sem que houvesse necessidade de a pessoa se agachar. Certo. E pelo que sei, também para limpar o rabo usava-se uma maçaroca de milho seca, e pronto, girando a maçaroca. Também se usava ainda a esponja espetada num pau, também despejada depois num balde com água salgada ou vinagre. Depois não sei se ainda era partilhada, mas era reusada. Tal como os gregos. Então estamos a falar do terçório novamente. Sim, exato, terçório. Mas também é verdade que com a progressiva abundância de papel começaram a limpar-se, creio eu, aos jornais, às revistas e até a catálogos velhos. E quanto à roupa, João? Já a roupa, se pensarmos naqueles vestidos enormes, complexos, com sejam mais camadas, espartilhados e fantasmagóricos, era lavada 2 vezes por ano. Portanto, esse momento depois chamava-se o The Great Wash. Tal era o evento. E relativamente à menstruação, há mais alguma coisa que seja relevante mencionar nesta altura? Sim, portanto, quanto à menstruação, tal como já acontecia no período do Rei Sol, Luís XIV, as camadas das saias ocultavam e absorviam o sangue. Portanto, não era incomum as mulheres deixarem um rasto pelo chão onde tinham andado. Já nessa altura, a menstruação continuava a ser vista como uma espécie de doença e não se devia restringir o fluxo menstrual em qualquer circunstância. E até mais tarde, já na era vitoriana, coisas como andar de bicicleta e tomar banhos chegaram a ser contraindicados. Bom, também há aquela invenção que, no fundo, foi uma reinvenção ou uma reutilização, que é a banheira. O que é que nos tens a dizer sobre a banheira nesta altura do século XIX, João? Assim, portanto, a banheira ganha popularidade exatamente no século XIX, apesar das banheiras já existirem desde pelo menos a Grécia Antiga. Aqui no século XIX, a banheira popularizada foi uma banheira de chapa de ferro, portanto, que era facilmente transportável de um sítio para o outro, e foi precisamente no sentido de assegurar assim um pouco mais de intimidade ao uso que lhe era dado, que foram sendo criados espaços mais privados e que originaram então o quarto de banho, a casa de banho, que conhecemos hoje. E foi já nesse virar de século que se estabeleceram as práticas que hoje conhecemos e fazemos? Não, exatamente. Já se começaram a criar no início do século XX infraestruturas sanitárias que começaram a impulsionar esses hábitos. O surgimento de sociedades desportivas também impulsionou isso, novas administrações com políticas de higiene pública, a propagação da bacia e do jarro de água também. E depois começa a haver uma certa preocupação, estamos aqui a falar do início do século XX, não é? Com a aparência, uma imagem de dignidade, e aí então já uma nova preocupação ao nível da saúde. É só lá para meados do século XX, na década de 50, que o duche se torna banal, assim como o quarto de banho. E, aliás, o saneamento foi absolutamente revolucionário no que diz respeito à higiene pessoal e à saúde. Faz muita diferença ter água corrente e esgotos domésticos ligados a uma rede pública. Sem dúvida. E o resto dos hábitos toda a gente conhece e contemplam uma infinita gama de cosméticos e desinfetantes. E só aqui também nota, se forem pesquisar um bocadinho para o YouTube, é muito fácil encontrarmos vídeos assim de instruções ali do período dos anos
40 a 60 de como as pessoas devem lavar. Tanto vídeos militares, como é que os soldados se devem lavar, que se devem lavar, nem era como, mas também que se deviam lavar. Até vídeos também com as mulheres se devem lavar, porque é que é importante lavar, e não sei, quer dizer, coisas que hoje em dia nós pensamos completamente inconcebíveis. Quem é que não sabe que é importante se lavar? Mas nem sempre foi assim. Sim, isso faz-me lembrar um célebre panfleto distribuído aos soldados portugueses, acho que era no final do século XIX, sobre os cuidados de higiene que eles deviam ter quando procuravam, digamos, uma companhia feminina profissional. Mas pronto, também há o curioso caso do papel higiênico, que se popularizou também a partir dos anos 20 do século XX nos Estados Unidos da América, embora em muitos países isso tenha acontecido muito mais tarde. Mas atenção que não foram eles que o criaram, portanto o papel higiênico foi criado pelos chineses há séculos ou milhares de anos. No entanto, a grande popularização que depois acabou por tornar assim uma dimensão global foi nos Estados Unidos. Sim. E, portanto, o papel higiênico é o grande responsável pelo progressivo desaparecimento do bidé, como mencionamos há pouco. Mas o papel não é mais higiênico do que lavar o cu com água, não é? Acaba por ser um hábito de higiene de qualidade inferior. No fundo, estamos ali a esfregar bosta no rabo, um pouco como se faziam os romanos com o seu pecado de cerâmica. Certo. É nojento. Mas o pecado de cerâmica até era mais ecológico. Depois, há todo o impacto ambiental que este hábito tem. O papel higiênico contribui imenso para o eucaliptal desastroso que nós temos em Portugal, que resulta em incêndios todos os anos, não é? Que resulta também numa perda de biodiversidade tremenda, que é altamente responsável também por acumular água, não é? Consome imensa água. Bom, sabe-se que por dia, a nível mundial, são abatidas cerca de 27 mil árvores para fazer papel higiênico, o que dá quase 10 milhões de árvores por ano. Certo. Ainda hoje vi um vídeo da Fox, portanto, um vídeo americano, precisamente sobre esta questão do papel higiênico, e cerca de 80% do papel higiênico que é produzido no mundo é feito à custa de desflorestar florestas virgens. Não só é pouco higiênico, como obriga-nos a destruir o planeta ao mesmo tempo. Certo. Neste vídeo em específico, falava-se da destruição da floresta boreal do Canadá. Portanto, as florestas boreais são florestas que existem em grandes latitudes, não é? Portanto, o grosso da Rússia, do Canadá, Alasca, Noruega, etc. E tanto é que o Canadá é um dos 4 grandes produtores de papel higiênico, juntamente com os Estados Unidos, o Brasil e a China. Pronto. E também, ainda voltando à questão da higiene feminina, os tampões e os pensos higiênicos também têm impactos tremendamente negativos sobre o ambiente. E voltando à questão da higiene íntima feminina, também os tampões e pensos higiênicos têm impactos tremendamente negativos sobre o ambiente, mas também sobre a saúde. Veja-se o exemplo da síndrome do choque tóxico. Há alternativas que são mais ecológicas, mas que infelizmente ainda não são muito populares. Sim, e a respeito dessa questão, no final do século XIX e na maior parte do século XX, utilizou-se os chamados cintos sanitários, que consistiam num cinto que tinha uma espécie de pence reutilizável. Isso utilizou-se até quase os anos 60, 70 do século XX. Em Inglaterra, as mulheres até chegaram a usar pences feitos de pano, no qual era colocada a areia para absorver o fluxo. Os pences eram depois lavados e a areia era dispensada. Mas também temos o caso curioso e que melhorou a higiene doméstica, que é o aspirador, não é? Já a vassoura já havia há muito tempo, mas o aspirador contribui precisamente para este ambiente doméstico e laboral que é muito mais limpo e, portanto, também tem influência sobre a higiene. Isso mesmo, lembro que tu querias falar também de um médico, não é? Eu queria deixar esta história para o fim. Havia um médico húngaro do século XIX chamado Ignaz Semmelweis, e o que o Eduardo Semmelweis fez foi precisamente conseguiu provar que a maior taxa de mortalidade nas maternidades em que os médicos faziam os partos era maior do que as maternidades em que as parteiras os faziam. Então, como é que ele conseguiu perceber o porquê disto está a acontecer? Ele
que formulou uma hipótese que foi: os médicos não lavavam as mãos entre as autópsias e os partos. E as parteiras habitualmente lavavam as mãos e, claro, não faziam autópsias. É verdade, e é importante mencionar, que nesta altura desconhecia-se a existência de germes, mas ele supôs que o facto de estar a mexer em corpos decompostos é uma forma de devia passar algum tipo de o cheiro, ou julgavam que era um cheiro, para as mulheres, o que provocava uma febre púrpura, muitas vezes na mulher, mas também no feto, e que resultava em choques tóxicos e septicémias e por aí fora, e portanto em elevadas taxas de mortalidade. Ele utilizava uma mistura de cloro com água e outra substância para lavar as suas mãos. Ele apresentou estes estudos e os grandes médicos da época desacreditaram-no. Aliás, ele acabou a ser expulso da profissão por ter descoberto que lavar as mãos antes de mexer nos pacientes e de fazer cirurgias, etc., era absolutamente recomendado, era absolutamente essencial para que houvesse uma higiene médica decente. Um pouco à semelhança de Galileu também, que foi desacreditado, não é? E proibido de... É curioso como essas coisas acontecem, não é? E como não há justiça por vezes no mundo. Muito bem. E pronto, eu acho que podíamos falar de muitas mais coisas, e certamente há muitas mais coisas, e até podemos revisitar este tema de outras perspectivas, mas o tempo já vai longo e se calhar era a altura de terminarmos o episódio, não é? Sim, mas antes vamos às nossas recomendações bibliográficas. Como sempre. Bem, eu vou começar por recomendar uma coleção de vários volumes, portanto, uma coleção bastante extensa, foi publicada aqui há uns anos em Portugal, que se chama A História da Vida Privada. Portanto, é das edições Afrontamento. Isto foi compilado sob a direção de Philippe Arrier e Georges Duby, se é assim que se pronuncia. Portanto, são vários volumes bastante largos, e vão desde o Império Romano até à atualidade. E, portanto, apesar de não se concentrar exclusivamente ou em muito detalhe sobre a higiene pessoal, tem alguns capítulos que nos dão uma ideia bastante clara de como eram estas práticas em várias fases da história da humanidade. Depois também há depois os detalhes deste livro poderão ver na descrição do episódio, mas é de Virginia Smith e chama-se Clean, A History of Personal Hygiene and Purity, do qual também retiramos aqui alguns dados muito interessantes que falámos neste episódio. Certo, e outro livro que consultamos, e esta é a minha recomendação bibliográfica e que não tem tradução para português, é também um livro sobre a história da higiene, e que tem assim uma série de dados curiosos, e muitos que nós não tivemos a oportunidade de mencionar no nosso episódio. Chama-se The Dirt on Clean, an Unsanitized History, e a autora é Catherine Aschenberg, e a editora é Vintage Canada. Pronto, e assim terminamos este episódio, que veio com uma semana de atraso, não é? Depois meteu-se aí a Páscoa e nós fizemos como Jesus Cristo, aparecemos à sexta-feira, só que não aparecemos no domingo. Certo. Não aparecemos no domingo. Ou não queríamos desrespeitar, desrespeitar o Senhor. No domingo certo, exato. Vemo-nos então daqui a 2 semanas. Antes disso, também só lembrar que nos podem seguir no Instagram e também nas plataformas que usam para ouvir o episódio, e lá apelamos que façam uma votação amiga. Até daqui a 2 semanas, voltamos com um novo tema. Um abraço. Um abraço.